logo, filha, senão vamos perder a hora da escola. Já vou, pai. Só estou pegando a minha mochila. Ah, não. Não acredito que o carro não vai querer pegar de novo. O que aconteceu? Só pode ser a gasolina daquele posto. Pai, tem que abastecer só nos postos BR ou vai ter que começar a me levar para a escola de bicicleta. São 3 postos da rede Petrobras em Guararema. No bairro Ipiranga, o Alto Posto Reino Sol está localizado na Avenida Antônio Teixeira Muniz, número 1810. No Itapema, você encontra o Alto Posto Porta do Sol, na Avenida Doutor Ademar de Barros, número 662. E no centro está o Alto Posto Manhãs do Sol, na Rua Marcondes Flores, número 500. Rede Petrobras. Além da honestidade e tecnologia, o prazer de bem servir. Informação, bom humor e música boa você ouve no mesmo lugar. Mega FM 87.9. Diferente e surpreendente. Começa agora na Mega FM o programa Espertos como Serpentes. Com a apresentação de José Freire, fatos do cotidiano, variedades e conselhos para o público jovem, você acompanha aqui. Boa tarde a todos, estamos dando início a mais um programa Espertos como Serpentes na Rádio Mega FM. Como sempre, agradecemos muito o prestígio de todos, aqueles que nos enviam comentários aqui nas redes sociais, que nos param na rua. É sempre uma alegria poder estar entrando no seu carro, no seu trabalho, onde quer que você esteja. E hoje nós temos um convidado super especial que vai nos contar um pouco da vida dele, mas o assunto principal desse programa é justamente algo que ele fez recentemente, que ele percorreu o caminho de Santiago de Compostela de bicicleta, mais especificamente de Barra Forte. Confere, é isso mesmo, Zé? É isso mesmo, foi uma Barra Forte de 1979. Muito bem, então, um breve histórico aqui, José Mauro Benaton Uzier, cidadão guararemense, pode-se dizer assim? Sim, nascido aqui. Muito bem. Zé, você pode compartilhar brevemente com os nossos ouvintes um pouco do seu histórico, só para saber de onde a gente veio e o que te levou a começar a andar de bicicleta de uma maneira tão intensa, podemos dizer assim? Bom, boa tarde a todos, né? Obrigado pelo convite, Zé, obrigado à rádio. Eu já havia sido convidado pelo Zé antes, algumas semanas atrás, desde que eu cheguei. Só uma coisa, gente, 3 vezes, tá? 3 vezes. É que celebridade é assim mesmo, faz charme. Não, tranquilo. não é isso não. Eu realmente ainda não estava preparado para falar. Não sei se eu tô ainda. Não tenho uma experiência em entrevistas, assim, tá sendo a primeira assim da minha vida. E estava mais frágil, mais emocionado ainda sobre o caminho, que realmente é uma coisa diferente. Mas voltando à pergunta inicial, meu nome é José Mauro, apelido Zé Mauro, de Guararema desde que nasci. Tenho comércio aqui em Guararema, estudei aqui, morei um tempo em São Paulo. Quando meus filhos nasceram, optei por morar em Guararema outra vez, melhor cidade do Brasil. Uhul! E estou muito contente de morar aqui. E a bicicleta, assim, eu sempre gostei de andar de bicicleta, mas eu nunca havia feito mountain bike, né? Andado de bicicleta em estrada de terra, tudo, devido a um acidente de moto que eu tive, e então eu tinha receio de andar na terra porque eu tenho um problema no ombro e no braço. E em junho de 2018, agora, o ano passado, um amigo me ofereceu uma bicicleta, uma mountain bike, e eu comprei e comecei a passear em estradinha de terra. E comecei a adorar esses passeios, né? Comecei aqui em Guararema, fazendo junto com o pessoal que tem o grupo aqui de bicicleta, o Gerson Peniche, o João Bosco, o Antônio Brasílio, que foi o primeiro pessoal que me levou a fazer um passeio aqui em Guararema. Foi algo bem recente, então. Foi junho de 2018, tá. No carnaval do ano passado. Aí comecei a fazer esses passeios de mountain bike, comecei a gostar. Guararema é uma cidade muito propícia para isso. Sim. Nós temos muitas paisagens legais aqui, muitos caminhos bacanas. Final de semana tem vindo um número espantoso de ciclistas praticar o mountain bike aqui, fazer passeios. E cada vez tem mais... Oi? Ah, tá, desculpa.
Então, assim, é uma cidade que chama a gente para o mountain bike, para a gente fazer os passeios, tudo. Aí comecei a pegar gosto. Fui convidado a fazer passeios fora daqui, para Santa Isabel, Ilhabela. Fizemos o circuito do Vale Europeu, que fica em Santa Catarina. É um circuito já para cicloturismo, inédito, que aqui no Brasil foi um dos primeiros, que você passa por 9 cidades durante 7 dias. Uma estrutura ótima, né, tanto de estrutura alimentar, hospedagem, o caminho é bem marcado. Para cicloturismo, para iniciar, é ótimo. São distâncias diárias de 40 a 50 quilômetros, não dificuldade muito alta, e é ótimo para você iniciar o cicloturismo. E quando eu fiz isso, eu peguei gosto, gostei bastante. E logo depois você também fez um caminho que está ligado ao Guimarães Rosa, né? Isso daí já foi por causa da Barra Forte até, né? Que foi a outra pergunta que você fez. O cicloturismo foi lá no sul, em Santa Catarina, né, pelo circuito do Vale Europeu. Depois, eu ando aqui em Guararema, eu ando todos os dias de bicicleta. Eu vou ao mercado de bicicleta, vou ao trabalho de bicicleta, visitar amigos de bicicleta e faço passeios de bicicleta. Não mountain bike, bicicleta normal. E eu tenho uma barra circular, que é uma Monarch de 1980, que era do meu pai, falecido. E nós guardamos ela e eu ando com ela de vez em quando por aí. E alguns amigos começaram a me desafiar, assim, brincando, né? Falar, quero ver você vir com a barra circular quando a gente vier fazer o passeio de mountain bike, pegar a estrada de terra e tal. E um deles me mandou uma prova que ia ter em Minas, em Cordesburgo e Morro da Garça, que era uma prova que, na prova, tinha uma categoria que chamava Categoria do Ciclista Raiz. Que só poderiam, bem sugestivo o nome. Só poderiam participar como ciclista raiz as bicicletas barra forte e barra circular. Deveriam ser originais, sem suspensão, sem freios modernos a disco ou com pinça, né? Só poderia ser o freio ou contrapedal ou de varão, que é o sistema inglês que tem nessas barras forte e barras circulares antigas. Assim. Só interromper um pouquinho, Zé, porque para quem é leigo nesse ramo da bicicleta, explicar um pouco melhor o que é essa barra forte, barra circular, quais são os tipos que existem, né? Tá. A barra forte e a barra circular são bicicletas dos anos 70 que foram até os anos 80. Tá. Então são bicicletas bem simples mesmo, não tem câmbio, não tem marcha, elas são de ferro, não tem suspensão e os freios também não são tão eficientes quanto os modernos. Então é uma bicicleta antiga, né? E a turma fala bicicleta raiz, que é... Tem seu charme. Tem essa diferença aí. E surgiu essa oportunidade, era uma maratona que chama Caminhos de Rosa e ela percorre o circuito que o Guimarães Rosa fez no sertão de Minas Gerais, em Cordesburgo, e onde ele se inspirou a escrever os livros, né, A Boiada e Grandes Sertões Veredas. Então a gente passa parcialmente por quase todo o caminho que ele fez. Entendi. Durante a maratona. Era uma maratona que era para ser feita em 23 horas. A gente largava no sábado a 1h da tarde e teria que completar a prova até domingo ao meio-dia, né? Então você largava, passava a tarde, a noite inteira e tinha gente que chegava durante o dia do dia seguinte. E você completou o circuito em quantas horas? Eu consegui fazer em 13 horas. Com barra forte? De barra forte. Ou seja, podemos dizer um fato notável, assim. Não, diferente, né? E assim, a gente pega a temperatura, naquele dia, a temperatura máxima foi 34 graus durante o dia. Sensação térmica 45. Beirando aos 40. Na subida nos 50, mais ou menos. E à noite chegou a 3 graus. Nossa. Porque à noite a gente passa por meio de fazendas que tem lagos. Nossa, então... plantação de eucalipto, era bem fechado a mata e com lagos ainda. Então era bem frio. Chegou a 3 graus naquela noite. Entendi. E tudo isso, digamos assim, era uma preparação, já tendo em vista fazer o caminho de Santiago. Quando que surgiu essa ideia exatamente na sua vida? É o que já tinha surgido no passado, você resgatou? Não, para ser sincero, o caminho de Santiago, eu há uns 30 anos atrás, quando li o livro do Paulo Coelho,
o Alquimista, né? Uhum. Eu já tinha a ideia de conhecer esse caminho, porque eu sou de descendência espanhola. Sim. Meus avós são espanhóis, minha família, a maioria já tem até a cidadania espanhola. Eu sempre quis conhecer a Espanha. Quando eu li o livro e vi sobre o caminho, eu fiquei muito interessado. Era uma ideia que eu sempre tive vontade de fazer. Era sobre o caminho. O da bicicleta, esse da competição, dessa prova do desafio aí, eu fui mais por causa da bicicleta. Não era uma preparação para o caminho, não. Uhum. Eu fui para curtir. Tanto é que eu não fui esperando. Eu não sou de competição, assim, de fazer prova. Sim. Mas eu gosto de conhecer lugares e gosto de andar de bicicleta. Sim. Quando eu vi sobre a prova, que era pelo Caminhos de Rosa, do Guimarães Rosa, e era de bicicleta, e era com uma bicicleta diferente, uma categoria inédita até então, me chamou a atenção. Falei, vou passear, vou conhecer e vou andar de bicicleta. Uhum. Né? O caminho já era uma outra coisa que eu gostaria de fazer, mas nunca pensei em fazer de Barra Forte. Eu sempre pensei em fazer o caminho de bicicleta de mountain bike, com 30 marchas de alumínio, né, com 12 quilos. Era sempre, a minha ideia era fazer um negócio mais Nutella. tranquilo, mais Nutella. Mais Nutella, que é o que a maioria das pessoas fazem, né? Entendi. E, bem, em termos de datas, quando que você foi pra lá? Quando que você voltou? Ao todo, quantos dias você ficou lá? Na Espanha? É. Bom, eu saí daqui no início de setembro, né? Precisamente no dia 3 de setembro eu viajei daqui. Cheguei lá no dia 4 de setembro. Uhum. Aí o caminho do Santiago de Compostela começou no aeroporto, em San Sebastián, que fica no norte da Espanha, quase divisa com a França. Uhum. Chegando no aeroporto, eu recolhi a bagagem, graças a Deus foi tudo. Estava até receoso, porque teve amigo meu que um mês antes foi fazer. Ele chegou e a bicicleta dele não chegou. Nossa. A bicicleta dele extraviou, chegou... Ainda deu sorte, chegou no dia seguinte. Acharam a bicicleta dele e mandaram pra ele. Você foi no avião rezando já pra chegar. Mas é mesmo, a hora que desce do avião, até é um aeroporto pequeno, né, São Sebastião. Sim. A hora que você desce do aeroporto, eu fiquei olhando pro pessoal tirando a bagagem. A hora que eu vi a caixa da minha bicicleta, já sosseguei. Nem vi a mala, que era um pacote assim, menor, né, que ele ia levar a roupa no alforje. Mas na hora que eu vi a bicicleta, eu falei, tá ótimo, a bicicleta tá tudo aqui, já tá tudo bem. Entendi. Aí, tirei a bicicleta, desembalei, ali na calçada do aeroporto mesmo, e montei a bicicleta. Uhum. E dali eu comecei. Já começou. Saí dali, faltava 5 km para chegar na França. Aí montei a bicicleta, fui até a França, passei a divisa, onde tem a ponte, do lado espanhol chama Ponte de Santiago. Uhum. Do outro lado é Saint-Germain, Saint-Étienne. Saint-Étienne. Eu passei do outro lado, tirei a fotinho básica lá na França, fiz a rotatória, voltei para a Espanha e nesse primeiro dia eu já fiquei num albergue que é o início do caminho, um albergue de peregrinos. Que é algo normal lá, o caminho inteiro tem essa estrutura de albergue. Sim, e isso é uma coisa bem diferente aqui pra gente, né? Você pode ir lá fazer o caminho, você pode ficar em hotéis, você pode ficar em pousadas, você pode ficar em albergues, né? Então, cada um faz a sua opção. Como você quer fazer? Você quer fazer a pé, de bicicleta, a cavalo? Os oficiais são bicicleta, a pé e a cavalo. Uhum. Para você receber no final o certificado. Dá pra fazer de carro também, né? Dá pra fazer de carro, cada um faz do jeito que quiser. E se hospeda do jeito que quiser e onde quiser. Sim. Até o pessoal, eu escuto falar, mas fica caro. Esse primeiro albergue, por exemplo, que eu fiquei em Irún, que é a primeira cidade da Espanha, é um albergue religioso, né, que é a igreja que administra. Sim. O pessoal do caminho, a associação lá dos peregrinos. E ele é por donativo, ele não te cobra nada. Você deixa quanto? Você deixa quanto você quiser. Se você tiver condições de deixar 5, ou 10, ou 20, fica a seu critério. E ele está sustentando assim Estão se sustentando assim há milhões de anos, né? Porque as peregrinações para Santiago de Compostela começaram nos anos 840. Ou seja, faz um tempinho, digamos assim, Já faz um tempinho já. O Brasil foi descoberto em 1500. Então 600 anos antes de... Já estavam fazendo peregrinação. Já tinha gente lá. andando por lá, por aqueles caminhos lá. Entendi. E assim, Zé, tentando pensar culturalmente, porque assim, a gente pode pensar, mas você entra num albergue,
Como você faz? Você deixa suas coisas, você fica tranquilo, uma pessoa roubar? Você vê essa preocupação lá? Como é que funciona isso? Olha, isso aí é uma experiência também que é bem diferente. Tem tudo isso, né? Você entra assim, você fala assim, poxa, eu não conheço ninguém. Tem várias pessoas lá, né? Tem homens, mulheres, meninas, meninos, senhores, senhoras, japoneses, ucranianos, da República Tcheca, alemães, espanhóis, assim, é uma torre de Babel. Tudo misturado. Tudo misturado. Nesse, especificamente, eram 3 ou 4 quartos, né, grandes, que deveriam ter numa média de 10 beliches em cada quarto. Uhum. E você vai entrando pela ordem, eles vão te colocando, ó, você fica nesse quarto, e dorme homem, mulher, tudo junto. Aí você fica meio receoso mesmo, né? Você não está acostumado com esse tipo. Mas no primeiro dia eu fiquei muito desconfiado. Falei, putz, como que eu vou sair daqui para ir comer alguma coisa fora e deixar minhas coisas aqui em cima da cama, né? Tem uma prateleira ao lado da cama, assim. Deixar aqui perto minhas coisas, como que eu vou fazer? Mas aí você fica 10 minutos ali, você começa a sentir a energia do local, né? Sim. O pessoal que tá lá, ninguém tá pensando zoeira, em maldade, né? em fazer coisa ruim. Tá todo mundo se preparando pro caminho, se concentrando. E assim, você pega uma confiança, né? Assim, a segunda coisa que impressiona nesse eu vou falar desse albergue primeiro especificamente. Sim. É o banheiro, é um banheiro coletivo. Não tem divisão homem mulher. Não é só para homem, não é só para mulher. Os boxes assim onde tem o chuveiro, tem a porta tudo. Sim. Então eu entrei, tomei meu banho, eu saí, o próximo a entrar nesse mesmo box pode ser uma menina, Sim. uma moça, uma senhora. E bem de frente tá a pia onde você se escova o dente, se lava as mãos, tá tudo. E todo mundo se respeitando. Perfeitamente. Ninguém bem diferente, né, da gente estar na praia ou estar num clube aqui no Brasil. O pessoal que tá lá, né, tá com uma cabeça do caminho, de fazer o caminho de Santiago, não tá lá pra paquerar ou pra zoar ou pra fazer alguma sacanagem. E até assim, não nesse dia, mas teve dias que teve moça que se trocou na minha frente, se eu tava deitado no beliche, a pessoa levanta, tira a roupa, você até fica sem graça, que ela não fala nada assim, né? Tira a roupa, coloca a camiseta, que ela tira a camisa que dormiu, coloca a camisa que vai fazer caminhada na sua frente, sem vergonha nenhuma e sem sacanagem nenhuma também, né? Entendi. E isso aí acontece no caminho inteiro. Naturalidade tudo. Sem sacanagem, sem querer fazer coisa. Então, e assim, você já conversou comigo fora do ar, mas assim, eu fui fazer um negócio, a minha intenção era fazer uma viagem de bicicleta. Sim. Na Espanha, que era um país que eu gostaria de conhecer por causa dos meus ancestrais, um país que sempre me chamou a atenção. E fui lá com essa cabeça, vou fazer uma viagem de bicicleta. E escolhi até o caminho do norte, que para chegar em Santiago, há vários caminhos. O mais famoso é o francês, que é um que vai pelo meio da Espanha. O que eu escolhi fazer é o do norte, Sim. que vai pelas praias. E sai da França também, mas vai pelas praias. Aí tem o de Portugal, tem o da Inglaterra, tem o albanês, tem o primitivo. Há vários caminhos para chegar lá. Eu escolhi esse do norte. Por que você escolheu do norte? Então, por causa das praias, eu já tinha pesquisado, a paisagem é maravilhosa. Sim. É um negócio incrível, assim, que é outra coisa emocionante. Você vai pedalando, olhando o mar lindo, assim, e você chora até durante a viagem. De emoção. E... Pedro, prepara um lenço aqui pro Zé Mauro. Não, tá? ainda não, ainda tá tudo bem. Só pra deixar claro. Aí eu tinha escolhido esse do norte para fazer. Uhum. E a gente começa a pedalar pensando que tá fazendo uma cicloviagem. Só que, nem eu dormi no primeiro dia em um albergue. Ali eu já conheci pessoas de outros países, né? Que a gente senta na mesma mesa à noite para fazer um lanche, para jantar, tomar um vinho e começa a conversar. Em várias línguas, tá, Zé? Sim. Eu não falo nenhuma boa, mas... Enrola em várias. Enrola em todas. Você fala um pouquinho de espanhol, um pouquinho de inglês, com gesto, fala em português, o pessoal entende, um ajuda o outro, tal, vai. E você começa a compartilhar histórias do caminho. No albergue tem livros,
tem fotos De pessoas que já passaram que já por passaram lá. e deixaram lá tudo. E deixam frases, né? Uma frase que marca bastante, que tem isso aí no caminho inteiro, é: o caminho é a vida é o caminho. Sim. Sempre estão falando isso. Aí você começa a conviver com isso e sai pedalando e vê o tempo inteiro peregrinos, e a maioria dos pontos principais dos caminhos são igrejas antigas, né? Que são milenares, são feitas de pedras. Muito legal, a arquitetura é diferente, e você vai se envolvendo com o caminho e isso vai te emocionando, então, por mais que você pense que você vai fazer uma viagem de cicloturismo, de turismo, assim, tudo, É muito mais, né? você entra num outro clima. Durante o caminho você entra num outro clima. Já que você tocou nesse ponto, pode elaborar mais um pouco essa questão da, digamos, a espiritualidade do caminho e explicar como que isso está ligado, porque, segundo a tradição, foi justamente o caminho pelo qual o Santiago Apóstolo passou para evangelizar a Espanha. Como é que é essa dimensão espiritual do caminho? O caminho parece uma entidade quando muita gente fala dele, assim, viva. Então, é isso que eu estava falando para você. A gente, por mais que a gente pense que a gente está viajando só, vou fazer uma viagem daqui para... aqui mais próximo da gente, vou daqui para Caraguatatuba, daqui para Riviera. Sim. Então você pega a estrada, você viaja, normal, tudo. Quando você vai fazer o caminho de Santiago de Compostela, que você vai seguindo as setas, as conchas que tem, que são quem indica o caminho e tal, tudo, você vai passando por igrejas, tendo convivência com peregrino. É incrível, mas é místico o negócio. Que Sim. Acontece muitas coisas ali que, querendo ou não, você fala assim: olha, uma situação que aconteceu na minha vida aconteceu no caminho também. Sim. E isso é incrível como acontece o tempo todo, cara. O tempo todo. Por isso é algo muito intenso, assim, do ponto de vista emocional, né? Não, é emocionante mesmo. Você, né, assim, exemplos. Na sua vida, você estudou com uma pessoa nos primeiros anos de escola. Sim. Aí você passa 20 anos sem encontrar essa pessoa e cruza com ela lá na frente, Por acaso. na universidade, ou então no seu trabalho, tá tudo. E você sente uma emoção quando você encontra essa pessoa. Sim. Que ela te marcou lá no começo, e você ficou um tempão sem ver ela, e depois você encontra ela. E isso acontecia no caminho. Por exemplo, eu dormi num albergue que tinha um rapaz, uma moça lá, e nem cumprimentei, mas eu vi a pessoa. A gente se cumprimenta, né? Todo mundo fala que vai sair bom caminho, né? Que é o que mais fala, um bom caminho. Não fala bom dia, não fala boa jornada, não. É bom caminho para todo mundo. Em qualquer língua todo mundo fala bom caminho, pode falar. E você fala bom caminho e vai embora. 3, 4 dias depois você tá no meio de um bosque maravilhoso lá, passando assim, você encontra a mesma pessoa. Aí bate um negócio diferente. Estava lá em Irum. Aí você começa a bater um papo com a pessoa. Eu até teve um senhor que eu encontrei no primeiro dia. Depois, 3 dias depois eu encontrei com ele. Eu parei, desci da bicicleta, começamos a conversar. O cara era um senhor de Liverpool. Falando dos Beatles, falando da Inglaterra. Falei do meu sobrinho que mora lá na Inglaterra. Então, assim, realmente tem muita coisa da vida que acontece no caminho, né? Pessoas que você tem o desencontro, depois encontra outra vez, e coisas íntimas, dificuldade que você passa na sua vida e fala, vou desistir, daí você fala, não, vou batalhar, vou ir, e no caminho é a mesma coisa, as pessoas se machucam, quem está caminhando fica com o pé cheio de bolha, pensa em desistir, mas vai se esforçar mais um pouco, vai ter a ajuda dos outros e vai continuar. Quem está de bicicleta vê aquela subida, fala, não vou aguentar subir isso. E você se compara numa situação, fala, eu não ia conseguir se eu não fosse trabalhar mais, construir algum patrimônio, alguma coisa assim. E você se empenha mais, vai fazendo mais e vai vencendo as etapas e vai passando a vida e vai passando o caminho. Então o que você está dizendo é que fazer o caminho de Santiago é muito mais do que fazer uma viagem qualquer, tem uma dimensão muito maior do ponto de vista existencial, espiritual. Totalmente. E você pode tirar desse caminho, especialmente fazendo de bicicleta, lições concretas para sua vida, né? Sim, é isso mesmo. Mas a gente vai aprender quais são essas lições daqui a pouquinho, depois do intervalo, gente. Não saiam daí. Falhas na partida do seu carro? O consumo de combustível aumentou?
danos no filtro de combustível, nas velas e bomba do motor, perda de potência. Xiii! Acho que está na hora de abastecer em um local de confiança, hein? Vá até os postos da rede Petrobras em Guararema. Neles, você encontra combustível com qualidade garantida, além da maior linha de óleos, filtros e aditivos da cidade. E pode confiar, lá não entra gasolina formulada. São 3 postos de confiança na cidade. No bairro Ipiranga, o Alto Posto Reino Sol está localizado na Avenida Antônio Teixeira Muniz, número 1810. No Itapema, você encontra o Alto Posto Porta do Sol, na Avenida Doutor Ademar de Barros, número 662. E no centro está o Alto Posto Manhãs do Sol, Rua Marcondes Flores, número 500. Rede Petrobras. Além da honestidade e tecnologia, o prazer em bem servir. Mega. Tô ligada. Eu também. A rádio mais ouvida. Música boa, informação e bom humor. Você pode ouvir no mesmo programa. Mega Festa. Domingo às 10 da manhã, ao vivo. Vem pra festa. Mega. Diferente e surpreendente. Você sabe qual é o nome da rádio que está na ponta da língua do ouvinte em Guararema? Mega FM 87.9. Diferente e surpreendente. O Outubro Rosa é uma campanha para prevenção e conscientização do câncer de mama. A Mega também veste a camisa rosa e conscientiza as pessoas da importância da prevenção e do tratamento da doença. Se cuidar também é um ato de amor com você, com sua saúde, com sua vida e com todas as pessoas que valorizam ela. Faça parte dessa causa você também. Ajude milhares de mulheres a se prevenir. Outubro Rosa. A Mega apoia essa causa. Esta é a sua rádio. Mega FM. Gente, a parte mais interessante do programa é o que acontece no intervalo, tá? Um dia quem quiser vir aqui vai ser muito divertido. Bom, vamos lá então, Zé. Então, recapitulando, o caminho é muito mais do que uma viagem, tem uma dimensão espiritual, emocional, que vai fazer com que você passe por uma transformação. Agora, vamos focar agora quais são as lições práticas que a gente pode tirar do caminho e da bicicleta que podem ajudar as pessoas para a vida. Mas antes disso, uma pergunta que muita gente fez para você. Por que ir sozinho? Você é meio antissocial, você não gosta de pessoas? O que é, Zé? Não. Pelo contrário, eu adoro pessoas, eu gosto de estar sempre rodeado de amigos, eu gosto de estar com muita gente por perto. O negócio de viajar, Zé, é o seguinte: você, qualquer outra pessoa, você tem o seu tempo. Sim. Às vezes você tem férias naquele período, às vezes você tem dinheiro naquele período. No caso do caminho, por exemplo, você pode ter um preparo físico para fazer o caminho naquele período, naquele momento. E às vezes você não acha pessoas que tenham o mesmo tempo que você. Uhum. Ou por dificuldade financeira, ou por estar trabalhando e não conseguir férias, ou por não estar preparado, achar que não está preparado para pedalar no caminho. Sim. Então são vários motivos que te limitam a ter companhia. Sim. A companhia, eu fui sozinho pro caminho, mas nunca estive sozinho. Como eu te falei, todas as noites eu jantava com 3, 4, 5, teve um dia que foi 9, 12 pessoas na mesa. Trocar ideia, uma boa. Maravilhoso os dias. Eu não sei se chegou a ver o vídeo que eu te mostrei de um dos jantares. Não me recordo. Não, mas eu vou te mostrar depois. Você senta, numa noite eu estava num albergue particular até. Uhum. Foi a noite que surgiu o texto lá da dificuldade. E eram 9 pessoas numa mesa, tirando um casal de polonês, os outros eram um de cada país. Era um americano, uma da Ucrânia, uma alemã, os 2 poloneses, o italiano, um espanhol, um português e uma da Iugoslávia, da República Tcheca Iugoslávia, eu acho. Então era assim, era uma mesa que, tirando o casal que era repetido, o resto era um de cada país. E foi uma noite, uma das mais agradáveis que eu tive. Eu sentei lá para jantar nesse albergue. E também, quando você senta na mesa, você fica meio receoso, porque você não fala as outras línguas, o inglês é mais fraco e tal. Mas, de verdade, nem todo mundo fala inglês no mundo. A gente acha que todo mundo fala inglês, mas não. Não é o caso. Não.
No caminho, por exemplo, a maioria se esforçava para falar em espanhol. Sim. Porque está na Espanha, então o italiano quer falar espanhol, o tcheco quer falar espanhol, até o americano tentava falar um pouco de espanhol. Uhum. Então a gente se comunicava desse jeito. Aí você senta para jantar, meio envergonhado, meio, né? Qual é que é, né? É, assim. Aí o dono da casa, muito simpático, ele que fez o jantar pra gente, então, pôs o vinho. Aí a gente começou a dividir, começa a brincar, a falar, daqui a pouco, 1 hora depois você fala, nossa, eu tô conversando com todo mundo aqui, que língua que eu tô falando? Você não sabe nem que língua que é, porque você vai falar com o teu cara do lado, mas ele não entende direito, o outro já ajuda, e vai saindo as conversas. Então a gente fala um pouquinho de italiano, fala um pouquinho de espanhol, fala um pouquinho de inglês e até português bastante. E sai uma nova língua aí. Sai, todo mundo se entende. Interessante como o elemento do vinho e da comida tem essa capacidade de agregar pessoas. O vinho, e, né, então, ajuda. Coisas, né? Nossa, o vinho me ajudou a falar várias línguas lá. Né? Falei. Essas experiências da noite era realmente isso. Você sentava para jantar, eu todo dia, eu comprava uma garrafa de vinho para ir jantar. Comprava a minha. E você chegava no albergue, tinha outros. Então a gente ia dividindo, compartilhando as garrafas de vinho. Isso bacana, o compartilhar tudo, né? Você compartilha tudo. Olha, a turma fala, a vida é o caminho é a vida. Eu acho que o caminho é bem melhor que a vida, Zé. Porque no caminho, todo mundo está compartilhando as coisas com você. Todo mundo está preocupado se você vai conseguir fazer o caminho. É uma preocupação genuína, né? Pelo cara. Te ajuda, te incentiva. Coisas que na vida não acontecem no seu dia a dia. Você tem um vizinho, um amigo que vê que você está em dificuldade, é difícil alguém te esticar a mão aqui. E no caminho, não. No caminho, se eu passo, tem um cara com o pneu furado, ou no meu caso estava de bicicleta, todo mundo para ajudar. Se tem uma moça que estava numa subida, caminhando com uma mochila pesada, os outros falam, não, tira a mochila, vai caminhando, a gente leva para você. Então tem muitas coisas que se a vida fosse igual ao caminho, a vida seria bem melhor. Talvez uma das maiores lições para tirar do caminho é fazer com que a sua vida cotidiana seja um pouco mais parecida com o caminho. Eu sou uma pessoa que já senti isso essa semana mesmo. Eu tive uma atitude que eu falei, nossa, por que eu tô tendo essa atitude se eu sou contra isso? Será que no caminho eu teria essa mesma atitude? Eu voltei e refiz o que eu tinha feito. Justamente pensando nisso. Eu queria ser uma pessoa melhor. Se isso aqui me ajuda, eu vou fazer do jeito melhor. Então, eu conheci um brasileiro que falou isso durante o caminho. A gente estava num albergue em Portugalete. Aí passaram 2 espanhóis assim, olhando pro chão, olhando por coisa, não falou boa noite, não falava nada. O cara ficou nervoso, até falou assim, poxa, o cara vem por um caminho espiritual, querendo melhorar de vida, melhorar a parte, não fala boa noite pra você. Aí no dia até eu ainda retruquei, falei, deixa ele na dele, que a gente não sabe o que tá passando na cabeça do cara também. Sim. Continua aqui, não se incomoda com a vida dos outros, vamos continuar na nossa vida aqui, na nossa... E esse cara é meu amigo, esse era um brasileiro que eu conheci no albergue. E foi embora tudo. No dia seguinte eu tava arrumando as minhas coisas na bicicleta, tava chovendo. E esses 2 que nem me cumprimentaram na noite passada estavam do meu lado. E começamos a nos falar. Ali, falar de bicicleta, a Barra Forte criava muita curiosidade, né? Mas você tá fazendo um caminho de bicicleta sem câmbio? A maioria das perguntas é, por que não tem câmbio? Por que você tá com uma bicicleta sem câmbio? E começamos a conversar e nós pedalamos 3 dias juntos. Foi meus amigos os que mais presentes no caminho foram eles. Sim. Me esperaram quando precisou, eu esperei eles quando precisou. A roda de um deles rachou, a gente parou para consertar, ficamos juntos. Convivemos juntos. Eu tô no grupo deles até hoje do WhatsApp. Me mandam sempre coisas, continuam nos falando. E você vai fazendo amizade e realmente é uma amizade diferente da amizade de fora. É uma amizade dessa de se preocupar com o outro, com o próximo, ver como é que tá indo, já planeja, quando você vai voltar, quando você vai fazer o próximo caminho. É uma amizade, não uma amizade descartável, né? Como muitas que a gente acaba às vezes estabelecendo durante a vida. E Zé, me conta uma coisa. Bom, uma coisa que me marcou bastante também que você falou foi aquela questão de quando você tá subindo o morro com a bicicleta e você acha que não vai ter força.
quando você tá naquela indecisão, o que faz com que você continue subindo e não desista da bicicleta? Mas é assim, o negócio da Barra Forte era uma... Porque é um negócio fisicamente muito exigente, né? Era um desafio realmente, né, pra mim. Eu poderia ter... Eu tenho uma bicicleta de alumínio com 30 marchas, que seria bem mais confortável para eu fazer. Mas eu sempre gostei de desafio e de sair da zona do conforto também. Sim. Então, quando eu chegava assim, tinha aquela subida lá, você já desanima, né? Você fala assim, puta, olha o tamanho dessa subida. Aí, quando você olhava no aplicativo, então, via que a subida tinha 6 km de subida, ou uma distância assim razoável, você fala, eu não vou subir isso aqui, dá vontade de desistir, dá vontade de dar a volta, pegar outro caminho, fazer diferente. É aquilo que eu te falei, isso aí é muito parecido com a vida. Às vezes você pega um trabalho, ou você está estudando, e você fala, nossa, eu tenho que estudar muito, então eu tenho que trabalhar demais para conseguir conquistar alguma coisa. E às vezes tem muita gente que desanima, desiste e não vai para frente. Às vezes sem tentar, né? Sem tentar. E isso é aquilo que eu te falei, no caminho você tá lá, você vê a subida, você fala, não, eu vou pedalar até aonde eu conseguir. Não vou desistir antes do meu corpo dizer que eu tenho que desistir. Eu tenho que ir em frente sempre. E às vezes eu pegava e me concentrava em outras coisas, pensava na minha família, nos meus amigos, em Guararema, na minha cidade, e concentrava a pedalar, fazer força, tudo sem olhar o final, né, da subida ou daquele trecho que eu precisava fazer, tudo me concentrando só no que eu precisava ser feito. Quando eu me dava conta, já tinha terminado. E eu não acreditava, muitas vezes não acreditava. Falei, nossa, eu consegui subir sem perceber. Você percebeu que você é mais forte do que você acreditava. Todos somos, todos somos. Muitas vezes acontece isso, eu tenho amigos, eu mesmo, em certas ocasiões, a gente se desvaloriza. Sim, se diminui, sim, se é pequena. Você fala assim, o Zé consegue fazer isso, consegue falar inglês, consegue falar alemão, espanhol, e eu não consigo. Mas não é, porque o Zé foi atrás, né? E eu, às vezes, em vez de estudar, eu prefiro ficar assistindo um jornal, assistir um filme. Não, a pessoa que quer, ela consegue. Se a pessoa ela se concentra, ela tem um foco, né? Eu acho que a palavra certa é foco. Se a pessoa tem foco, ela consegue o que ela quer. Somos todos fortes, todos. Só que cada um usa da maneira que lhe convém, né? E nesse ponto que atrapalha justamente um excesso de conforto. Por isso, sim, a zona de conforto como um grande inimigo para que a gente possa se desenvolver, né? O negócio da bicicleta. Tem vários amigos meus que falam, eu preciso começar a pedalar. Fala, então vamos hoje. Não, mas hoje... mas eu não tenho 20 mil reais para comprar uma bicicleta de 70 marchas. Não, começa por aí, né? Não tenho uma bicicleta. Hoje eu tenho um compromisso em casa. Hoje eu preciso fazer isso. Assim, do tempo é você que determina. Eu tinha isso aí também. Falava, não vou pedalar hoje que eu preciso fazer as minhas compras lá pro restaurante, eu preciso arrumar minha casa. Tá frio, tá calor. Tá frio, tá calor. Daí falou, não, eu quero fazer isso, eu quero melhorar, eu estava muito sedentário, eu quero fazer um exercício, eu quero me divertir, quero, né? Então eu comecei a me concentrar nisso. E realmente evoluí. Eu tinha um preparo físico que eu dava uma passeada de bicicleta até o trevo do Ipiranga, aqui de volta das 6 km, eu achava que eu estava ótimo. Nossa, eu chegava suado, chegava, já tomava um banho e falava, nossa, foi 6 km. Mas daí eu comecei a me concentrar mais, a ter outras vontades, comecei a aumentar os caminhos. Teve dia que eu pedalei os 160 km lá no sertão de Minas Gerais e cheguei super bem, de verdade, sem ter problema nenhum de saúde, sem me cansar, sem nada. Entendi. Então, talvez você começasse a pensar, putz, vou começar a calcular aqui 160 km, acho que eu não vou conseguir, não sei o quê. Você pode até se preparar, você fala assim, não, eu para fazer isso eu tenho que me preparar, mas você não pode desistir, porque se um consegue, os outros conseguem também. Ontem mesmo foi um passeio bem legal. Ontem eu fiz o Véio, todo mundo conhece o Véio aqui de Guararema, Oswaldo Hart. Ele tem mais de 70 anos. Sim. Ontem nós fomos dar uma volta aqui em Guararema. Ele tem o ritmo dele, mas ele foi o tempo inteiro junto comigo. Fizemos o passeio que a gente tinha planejado.
Então não é porque você tem 20 anos, 30, 40, 50 que você vai, não vou andar de bicicleta. Por que não? Ou fazer alguma outra coisa. Bicicleta no caso porque uma caminhada estamos conversando mesmo, né? aqui, né? Ou caminhada, natação, dança. Eu acho que a pessoa tem condições e deve fazer. Por tudo que traz de benefício para ela. Sim, não somente do ponto de vista físico, Não, mas mental e espiritual mesmo. Tudo. Né? E esse caminho de Santiago que eu fiz, eu desejaria que todos tivessem essa oportunidade de fazer também. E quem tá com muita vontade de fazer é a Irid Marcato, que já enviou uns 4 comentários aqui, por exemplo. A Irid, um abraço pra Irid, ela vai fazer esse caminho sim, ela tá se preparando há muito tempo, ela já faz parte da Associação de Peregrinos lá em São Paulo, já foi em reuniões, já veio conversar comigo. E ela vai fazer sim, eu tenho certeza disso. Eu torço para que ela faça, para que você faça, que para todo mundo que está ouvindo faça. Se não for o caminho de Santiago, essa peregrinação que nós temos aqui no Brasil, que vai a Rota da Luz, que sai de Mogi das Cruzes, né? Vai até Aparecida, já é uma coisa diferente. Agora, você tem que saber como você vai fazer e o que você quer do caminho. Porque tem gente que faz, vou falar de bicicleta, eu vou fazer em um dia. O cara não está fazendo um caminho, ele está fazendo uma corrida. Não deixa de ser positivo, que o cara está se movimentando, está andando de bicicleta. Mas dá para tirar mais da experiência. Dá, é que pra gente aqui é muito perto, então às vezes, por ser tão curto o caminho daqui até Aparecida, a pessoa não consiga se concentrar no que ele pode absorver no caminho daqui. Sim. Eu peguei um caminho que era de 900 quilômetros. Eu demorei 14 dias. Tem gente que faz em 10, tem gente que faz em um mês, tem gente que faz em 40 dias. Então cada um tem o seu tempo, né? Na vida também, você vai estudar, você vai trabalhar, você tem o seu tempo. Você consegue fazer uma tarefa em 1 hora, enquanto outros conseguem fazer em 2, 3 horas. Sim. Então você tem que saber também os seus limites, né? Tudo que você tem a favor de você. E eu desejo que todo mundo faça, porque é uma experiência muito grande. Muito grande, muito benéfica, muito valiosa para a vida. E Zé, para fechar aqui, vamos supor, tem uma pessoa aqui de 40, 50, 60 anos que está no ramo têxtil há muito tempo, tem um estilo de vida um pouco mais sedentário e está querendo começar a andar de bicicleta, mas não tenho tempo, não tenho dinheiro, não sei o que eu consigo. O que você falaria para essa pessoa? Não, como eu comentei aqui, hoje eu acho que não tem mais nenhum obstáculo ou desculpa para essa pessoa. Uma bicicleta que tenha 2 rodas, um pedal, não precisa ter câmbio, não precisa ter suspensão. A gente começa a passear. Nós temos vários grupos aqui em Guararema. Queria mandar um abraço para todos, né? Para o pessoal do Chefinho, pessoal do Clandestino, meninas do Batom. E tem vários grupos aqui em Guararema que estão dispostos a iniciar o pessoal a pedalar. Então, acompanhar mesmo. Acompanha. Não importa se a bicicleta é de 30 marchas, de 20, de 12, ou se não tem marcha. Muitos não se incomodam também da bicicleta ser cara. Teve gente que já reclamou da minha bicicleta ser velha, mas deixa pra lá. Tem gente que não se incomoda se a bicicleta é velha, se a bicicleta é nova. O importante é você estar junto dos seus amigos e estar fazendo um tipo de exercício. Sim. Idade também não é limite para isso. No caminho aqui em Guararema, a gente vê pessoas de mais de 60, 70 anos pedalando, né? Sim. Eu acho lindo quando eu vejo, que nem esse final de semana eu estava indo lá para Sabaú, na Luiz Carlos ali, o pai e o filhinho que devia ter uns 8 anos fazendo o caminho com o pai. Sim. Então é bem legal você ver isso nas pessoas que querem fazer alguma coisa, porque tem muita gente que quer, como você falou, mas acha um obstáculo. Eu não tenho a bicicleta, eu não tenho companhia. Eu convido muitas pessoas, não, mas você já anda há muito tempo. Eu nunca vou deixar ninguém para trás. Se a pessoa sai comigo para pedalar, você conhece até o seu Roberto, que foi comigo? Pois é, né? Mais ou menos conheço assim, né? A gente vai... Meu pai, tá, gente? Só para deixar claro. A gente vai no ritmo de quem está iniciando, né? A gente tem que acompanhar a pessoa, vai fazendo passeios aonde ele consegue e vai aumentando, né? A pessoa vai se empolgando. Quando ela vê, ela rodou 15, 20 quilômetros e partiu do zero. Nunca tinha andado de bicicleta, o primeiro dia andou 15 quilômetros.
Daí a satisfação que vem disso. Nossa, ele se sente vitorioso. A pessoa vai ver e fala, porra, eu consigo. Se ficasse pensando, se eu chego pra você e te convido, vamos pedalar, vou fazer um passeio de 20 km, 40 km. Você já, você já pensa nos 40 km, aquele número já fica na sua cabeça. Fala, puta, 40 km, daqui até Mogi voltar, não vou não. Meu, mas você fala assim, vamos fazer um passeio, e você sai pra passear, e vai olhando a paisagem, vai conversando, vai indo, a hora que você vê, você já conseguiu. Entendi. E aproveitando aqui, fazer uma propaganda do seu restaurante também, Zé, onde que a gente pode te encontrar aqui em Guararema pra passear e pra comer uma coisinha também? Não, quem tiver a fim de pedalar, quiser companhia, quiser conhecer alguma trilha, indicação, né? Não precisa comigo, mas indicação de onde pode fazer um passeio, onde tem um parque para pular de bicicleta aqui em Guararema, quais são as trilhas legais, pode me procurar sim. Eu tenho o Facebook, né? José Mauro Bentonzier. Tem o Instagram, é o zemauro.insta. Tem o Strava, Zé Mauro BU, e tem a bandeirinha do Brasil e da Espanha. Legal. E tem ali no centro de Guararema o Empório Bistrô, que fica no Pátio Zé da Bala. Eu tô ali diariamente. Quem quiser alguma dica sobre bike, passeios, grupos, parque, aqui em Guararema, é só me procurar lá que eu passo com prazer qualquer coisa que precisar. Resumo, incomodem o Zé Mauro, gente. Pode ficar à vontade. Por favor. Beleza, então, Zé? Muito obrigado aí pela entrevista, ter aceito o convite. Muito obrigado aos nossos ouvintes. Então, fica a dica: bicicleta, caminhada, natação, balé, o que quer que seja, sair da zona de conforto e fazer o caminho de Santiago de Compostela. Para quem tiver essa possibilidade, vai ser sempre muito bom. Legal. Fechado? Obrigado. Até mais, gente. Bom final de semana. Fiquem com Deus. Cuidem-se. Tchau.